Sejam todos e todas muito bem-vindo e muito bem-vinda nesse tempo especial de adoração que o Senhor nos reserva. Que a graça e a paz do nosso Deus lhe alcance, que você possa sentir nesse instante a presença real de Deus na sua casa, na sua vida, onde quer que você se encontre nesse momento. Eu creio que esse tempo especial que Deus separou é para renovo das nossas vidas, é para que nós cumpramos também a nossa vocação eterna de adorarmos e exaltarmos o seu nome, mas sobretudo esse tempo de reunião é para que possamos desfrutar de comunhão plena, comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Mesmo fisicamente distantes, o Espírito Santo nos une, e nessa unidade no Espírito é possível ter comunhão uns com os outros. Que possamos nesse instante, orando, suplicar inspiração, iluminação, para que esse culto não seja mais uma experiência religiosa, mais uma programação na agenda da igreja, mas seja uma experiência viva de exaltação ao nome de Deus. Curva a sua cabeça, adoremos a Deus, supliquemos por direção. Pai bendito, nós te adoramos, nós te louvamos, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe cativos aos teus pés, cada um na sua casa, na sua vida, na sua experiência particular, mas todos juntos como igreja, como povo de Deus, como comunidade de discípulos. Mais uma vez o teu Espírito nos tocou e nos capturou e nos trouxe para perto de ti e chamou a nossa atenção para o fato de que nós não temos outro lugar mais aprazível, outro lugar que nos traga mais gozo que não aos teus pés. Que nessa ocasião, ó Pai, que estamos juntos como igreja, possa haver edificação no meio do seu povo, possa haver louvor e adoração genuína, possa haver, ó Deus, direção, revelação de uma visão nova para a tua comunidade, que nesse tempo especial grandes coisas aconteçam em nosso meio, que possamos terminar esse tempo de celebração tendo uma convicção: Deus falou, Deus se moveu, o sobrenatural invadiu o nosso ser, a nossa casa, a nossa família, o eterno está nos envolvendo na nossa condição limitada, transitória e frágil. Que esse culto, ó Pai, nos traga uma experiência verdadeira e genuína com o Deus vivo, porque somos dependentes. Para nós é vital ouvir a tua voz. Para nós, ó Deus, não existe outra possibilidade de perseverar, de persistir, que não no Senhor, sendo alimentados, nutridos e abastecidos por tua rica, santa e poderosa presença. Sê conosco, toma todo o nosso ser, dirige-nos, conduz esse culto, ó Pai, é para o Senhor, mas que ele seja prestado e oferecido no Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos nesse momento, irmãos, adorar ao nosso Deus com o ministério de louvor. Aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti que mais peço perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim.
deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, Pois às vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão. misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz, Sigo os passos de Jesus. encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar, posso amar, perdoar, posso amar. Façamos a leitura do Salmo 84, que assim nos diz: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Um salmo lindo, que fala da saudade que o salmista tinha de estar na presença de Deus, adorando no templo. Um salmo que fala da compreensão do salmista de que um instante na presença de Deus vale mais do que 1000 dias. Um dia vivido, celebrado e dedicado ao nosso Deus vale mais do que uma centena de dias distante da presença de Deus, participando de um projeto de vida que não glorifica o nosso Deus. É linda essa consciência do salmista, a consciência de que o eterno invade a nossa vida num instante, e esse instante eterno com Deus vale mais do que muitos e muitos dias vividos a partir de uma experiência carnal. É lindo essa declaração do salmista, mas ao mesmo tempo nos chama a uma tomada de consciência. Será que você tem conseguido contar os seus dias na presença de Deus? Será que você tem vivido para glorificar o nome de Deus? Será que você prefere estar ali aos pés do Senhor do que em outros lugares, dando vazão a sentimentos, a aspirações e a desejos carnais? Qual é o seu desejo, a sua fome da presença de Deus? Não poucas vezes
Eu me flagro sem essa fome, sem esse apetite, sem esse desejo, sem esse anseio pela presença de Deus, mas às vezes muito desejoso e muito apetitoso por outras coisas. Vamos nesse momento confessar ao nosso Deus que nem sempre a nossa fome, a nossa sede, o nosso anseio é pela presença dEle. Em muitos momentos nós estamos desejando, estamos expectando estar em outros lugares que não a presença de Deus. Curva a sua cabeça. Pai querido, nós recebemos esse salmo como uma bela declaração de amor, de saudade e de anseio do salmista pela tua presença. Todavia, nós somos absolutamente impactados por esse contraste. A fé bonita, a fé centrada em ti e o nosso comportamento, que nem sempre, ó Pai, é próprio de alguém que tem prazer e gozo em estar em Deus. O nosso coração, os nossos pensamentos, a nossa vida, às vezes ela é magneticamente atraída para outros lugares e para outros momentos que não glorificam a tua rica e santa presença habitando em nós. Perdoa-nos, Pai, porque não temos a fome, a sede, o anseio que visualizamos no coração desse salmista. Perdoa-nos, ó Pai, porque não temos aquela alegria que o nosso Senhor tinha em glorificar o teu nome aqui na terra com todo o seu ser, com todos os seus atos, com a sua vida missionária, com as suas palavras de salvação, com os anúncios de boas novas trazidos pelo Senhor aqui na terra. Ele tinha, ó Pai, um desejo ardente de fazer a sua vontade. Ele declarou que o seu alimento era fazer a sua vontade. E nós às vezes não nos alimentamos do desejo de cumprir a tua boa e perfeita vontade. Tem misericórdia de nós, perdoa-nos, é o que suplicamos em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse instante, com muita leveza e certos do perdão de Deus, vamos cantar, vamos celebrar, vamos exaltar o nome de Deus com o ministério de louvor. Boa noite a todos, irmãos, graça e paz. E vamos nesse espírito, no espírito de alegria, louvar o Senhor nesse momento, que a gente possa dar o nosso melhor. Amém? És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje é gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Eu
te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, Te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Meu bom Jesus. situações dessa vida me fazem sentir que não sou forte ao ponto de até desistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. Se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Mas eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim.
Santo és, santo, santo és, santo és, santo é, santo é o Senhor. Santo, santo és, santo, santo és, santo, santo és, santo és, santo é, santo é o Senhor. E os 24 anciãos te adoram, e os 4 seres viventes te adoram, e a tua noiva se prostra e declara: Santo é, santo é, santo é o Senhor. Santo, santo és, santo, santo és, santo, santo és, santo é, santo é, santo é o Senhor. E os 24 anciãos te adoram, e os 4 seres viventes te adoram, e a tua noiva se prostra e declara: Santo é, santo é, santo é o Senhor. Santo é, santo é, santo é o Senhor. Santo é, santo é, santo é o Senhor. Esse momento é reservado para que possamos refletir acerca do compromisso da igreja com a contribuição. Na nossa visão presbiteriana reformada, contribuir materialmente, financeiramente com a obra do Senhor não é uma barganha. Deus não vai te amar mais, Deus não vai te abençoar mais porque você contribui. E Deus não vai te amar menos e te abençoar menos porque você não pode contribuir. Se nesse momento você está impedido por suas condições, não fique aflito. O nosso Deus não trabalha mediante retribuição. O nosso Deus é gracioso, Ele abençoa porque é gracioso e misericordioso. Que você possa contribuir com a obra, porque você tem consciência que esse é um gesto de adoração. É uma forma de você louvar a Deus com seus recursos, com seus bens. Que você possa contribuir porque você tem consciência que essa comunidade, essa igreja local, a IPI de Aracaju, é um projeto do reino de Deus aqui na terra. É um meio do reino de Deus se tornar visível às pessoas. É um sinal visível de que aqui nós celebramos a vida de Jesus. Contribua com consciência, mas eu não quero que isso implique em algum risco à sua sobrevivência. Se você vai contribuir deixando de comer, de comprar remédio ou de prover teto, não faça. Faça a partir de uma condição onde você tem a abundância de Deus em sua casa e quer partilhar, quer devolver, quer retornar à presença de Deus, apresentando um pouquinho dos seus recursos. Que Deus lhe abençoe, que você possa ser cada dia mais generoso e generosa com o reino de Deus. Que o Espírito possa lhe tocar a visualizar pessoas que precisam de gestos de amor, de ajuda, de auxílio. Que o Espírito possa lhe tocar a olhar para a comunidade de fé e perceber nos domésticos da fé alguém que precisa ser amparado com seus recursos.
Que nesse momento possamos celebrar a generosidade, que o Espírito possa inundar o nosso ser com generosidade, porque esse é o propósito de Cristo Jesus nos ensinando a partilha. Vamos ter agora um instrumental com a nossa irmã Fernanda. Durante esse instrumental, você é desafiado a ficar em espírito de contrição, refletindo sobre o seu chamado para multiplicar recursos na presença de Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós ao longo dessa celebração. Por isso estamos alegres. Mas haveremos de ficar ainda mais alegres e felizes quando Deus nos revelar, por intermédio da sua santa palavra, verdades eternas do Evangelho que trazem direção, que trazem alento e que trazem consolo para o nosso coração. Convido você a abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 4, dos versos 16 ao 18. Faremos leitura dessa porção da palavra que trará fundamentos para a nossa reflexão acerca da seguinte temática: o sofrimento da profundidade à vida. Diz assim a palavra de Deus: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas.
É consenso em nossos dias que vivemos num nível absurdo de superficialidade. A sociedade, o ser humano dos nossos dias, é superficial ao extremo. E nós podemos observar isso em algumas áreas. A primeira delas são as artes. Quando nós observamos a produção artística dos nossos dias, música, cinema, teatro, literatura, nós vemos muita superficialidade. Livros que não dizem nada, músicas que dizem menos ainda, e ainda tem um outro componente, a pobreza melódica, harmônica, musical. Filmes mal feitos, que você ao final não consegue nem se recrear, nem ter lazer, que dirá tirar uma lição, refletir, estabelecer um contato mais profundo com dimensões da vida. Vivemos uma crise de criatividade. É um tempo em que, com muita frequência, a gente ouve comentários do tipo: sinto falta de algo com substância, algo que me encha os olhos, a mente, o coração. É muito pobre a produção artística dos nossos dias, é muito superficial, fica ali na superfície, apenas querendo gerar volume, conteúdos em volume. Agora, com o advento do YouTube, enfim, das muitas plataformas que as pessoas produzem conteúdo audiovisual, a gente é bombardeado com um volume gigantesco de coisas, de vídeos, de produções, que você se pergunta: e o que fica em mim? Um minuto depois que você visualiza aquilo não diz mais nada para você. É também tempo de muita superficialidade na política. Pessoas são eleitas sem a menor qualificação para o cargo. Durante o período eleitoral, dizem lá algumas coisas engraçadas ou mesmo absolutamente absurdas, e aquilo cai no gosto do povo, e vez ou outra, com muita frequência, pessoas são eleitas para cargos importantes sem ter profundidade técnica, sem ter conhecimento do Estado, de gestão pública, sem ter princípios básicos para gerir um ente da federação, seja o município, o Estado ou mesmo a União. É um tempo de muita pobreza no meio político, por isso um certo desencantamento. Muita gente não acredita mais na política porque está cansada de ver pessoas que não deveriam estar onde estão, ocupando um cargo importante. É também um tempo de muita superficialidade nos relacionamentos. Os relacionamentos se tornaram descartáveis. Quando eu tenho um problema, um dissabor, quando o outro me causa qualquer constrangimento ou mal-estar, descarto. Seja no nível conjugal, no nível amoroso conjugal, ou mesmo um período de namoro. Os namoros duram muito pouco, as pessoas descartam umas às outras muito rapidamente. A época agora é marcada pelo ficar, ficam, provam, usam umas às outras e descartam. Isso também é muito visível no campo das amizades, relacionamentos de amizades que são rompidos muito facilmente por qualquer dificuldade de convivência, relacionamentos negociais, parcerias comerciais, empresariais, são rompidas também sem aquela relação de fidelidade, sem levar em consideração que aquele parceiro comercial é antigo, me ajudou em outro momento. Não serve mais, tchau. Enfim, relacionamentos também no nível empregatício. Antigamente era muito comum você ter um funcionário de anos trabalhando naquele setor, naquele comércio, naquele ramo de atividade. Hoje em dia é raro isso, as pessoas não ficam por muito tempo porque os vínculos também empregatícios são muito frágeis. E a gente percebe também essa superficialidade no campo cultural, intelectual. Existe um total desapreço pelos livros, pelo conhecimento, pela busca por dar mais profundidade ao intelecto. Os comentários, as análises que se fazem na internet hoje dá uma dimensão do quanto nós estamos nos tornando superficiais. Tem gente que comenta sobre medicina sem saber nada de medicina, tem gente que comenta sobre direito sem nunca ter
abrido um livro de direito, tem gente que comenta sobre tudo: jornalismo, estética, religião, qualquer tema. Nós vivemos a era dos especialistas que nunca leram nada sobre o tema. E isso mostra o quanto o ser humano dos nossos dias é superficial. Esse é apenas um breve apanhado, partindo de algumas áreas. Mas a gente vê a superficialidade também através de um vazio. As pessoas estão muito vazias, as pessoas estão absolutamente desamparadas, elas estão procurando preencher a todo custo um vazio interior, por exemplo, através do consumismo. Existe um consumismo desenfreado, as pessoas compram e compram na esperança de que um objeto novo, uma coisa nova, um treco novo vai trazer um plus, um upgrade para a sua vida, e compram muita coisa desnecessária, que não precisa, que não tem uma utilidade real para si. Esses exemplos de superficialidade poderiam ser também transportados para outras épocas da humanidade? Sim, o ser humano tem, em todos os tempos e eras, a tendência a ir para a superfície, a não descer para as dimensões mais profundas da vida, a fugir de encontros com dimensões que tragam uma reflexão, uma revisão, uma postura de ressignificar a vida. Em todas as eras, o ser humano gosta de viver no automático, sem ter que lidar com questões mais profundas da alma. Como eu sou alguém desse tempo, a minha avaliação é de que no meu tempo a superficialidade é mais agravada. O apóstolo Paulo, no texto que nós fizemos leitura, nos propõe que o sofrimento, as lutas, as provas e as dificuldades têm a capacidade de nos puxar para um nível mais profundo da vida, tem a capacidade de nos fazer mergulhar em dimensões mais profundas da vida. Então, nessa noite, nós vamos refletir um pouquinho sobre os mergulhos que o sofrimento nos proporciona. Em primeiro lugar, o sofrimento da profundidade, porque nos faz mergulhar no meu mundo interior. O versículo 16 do texto que nós fizemos leitura diz que o homem exterior, ainda que se corrompa, ainda que sofra, ainda que tenha que se submeter às dificuldades da vida, não prejudica o crescimento do homem interior. O homem exterior sofrido, machucado, ferido, maltratado, não vai obstacular que o homem interior, daquele que tem uma relação com Deus, obviamente, aquele que está vinculado a Cristo, que é o caso do apóstolo Paulo, que é o caso da comunidade para a qual ele escreve, aquele que está em Deus, aquele que está em Cristo, diante do sofrimento, ele mergulha no seu eu interior. Na verdade, pessoas que também não têm uma fé, que não têm uma espiritualidade, tendem também a mergulhar no seu mundo interior dando sofrimento. É nesse momento em que a gente lida com as fragilidades do meu eu. Eu começo a perceber que eu não tenho todas as qualificações e competências necessárias para enfrentar o sofrimento. Eu começo a questionar interiormente o meu preparo para a vida, a minha capacidade de enfrentamento da dor. É nesse momento em que eu tenho que lidar com feridas abertas, com traumas. Eu tenho que enfrentar de todas as formas aquilo que aquele sofrimento está me impondo. Se é uma perda relacional, alguém que partiu, um ente querido que faleceu, uma pessoa que amamos, que não está mais no convívio, que rompeu conosco, que nos deixou, eu vou ter que lidar com os desdobramentos daquilo dentro de mim. Eu vou ter que enfrentar o porquê que aquilo está me causando tanta dor. Por que aquilo está me derrubando, me colocando no chão de uma maneira tão severa? O sofrimento tem essa capacidade de nos colocar em contato com o mundo interior. A festa, o tempo comum, que é esse tempo em que a gente está só celebrando, que a gente está só curtindo, ou não curtindo, mas vivendo uma certa estabilidade. Quando a gente está no platô,
não está tendo variação, nem para cima, nem para baixo, a gente está ali. A tendência é que não enfrentemos essas questões que estão alojadas no nosso mundo interior. A tendência é que a gente fique apenas vivendo no automático. Mas quando o sofrimento chega, eu me pergunto, essa fragilidade, o que eu faço com ela? Como é que eu lido com essa dificuldade de estar na solidão? Como é que eu lido com essa dificuldade de viver com pouco? Como é que eu lido com essa minha ambição que foi frustrada por um projeto que não deu certo, por um desejo que não se realizou? Como é que eu lido com isso dentro de mim? Quando uma pessoa prospera e eu não prospero, eu fracasso, como é que eu vou lidar com esse sentimento que às vezes fica dentro de nós, de inveja, de achar mal empregado que o outro tenha avançado e eu tenha ficado? É sempre importante, diante de um sofrimento, lidar com o eu interior. Esse mundo interior, ele é absolutamente vasculhado, visitado, quando eu estou vivendo um sofrimento. O homem interior, ele está sofrendo. O homem exterior, ele está sendo massacrado. Mas por dentro, está havendo um ganho. Lá dentro do meu íntimo, Deus está trabalhando. Lá dentro do meu íntimo, eu estou tendo que enfrentar algumas reflexões que eu fugia, que eu tinha total pânico de pensar. Quando eu mergulho no meu mundo interior, eu lido com fragilidades. Eu lido com uma sensação que também é muito própria de quem está sofrendo uma enfermidade grave, o senso de finitude. Ou mesmo quando alguém que a gente ama parte, a gente reflete, eu sou finito. A vida não vai ser uma coisa que eu vou desfrutar eternamente, não aqui na terra, não aqui nesse plano terreno. Esse projeto terreno de existência, ele tem prazo de validade. O sofrimento nos traz essa sensação, ou porque alguém está muito enfermo, ou porque alguém que a gente ama partiu, ou porque eu mesmo estou enfrentando uma enfermidade gravíssima, eu estou em risco de morte, a minha vida está em risco, é uma enfermidade que pode ceifar a minha vida. Eu sou obrigado a lidar com esse senso de finitude. Eu produzo alguma reflexão. Aliás, poesias, textos e artes muito belas foram produzidas em condição de sofrimento. Pessoas se perguntando sobre temas como este, a finitude humana, avaliando como é que foi a sua trajetória. Pessoas, quando estão nessa sensação de que a morte é breve, de que o fim é breve, elas começam a lidar com tudo num nível de profundidade que faz com que jorre reflexões, produções artísticas, sentimentos muito belos. Às vezes, alguns reagem mal, podem até manifestar uma violência, uma agressividade, uma revolta, mas nós estamos falando aqui de pessoas que estão sofrendo em Deus, que estão sofrendo a partir de uma vivência com Deus, tendo uma experiência com Deus. Quem sofre em Deus tende a canalizar esse sofrimento para uma reflexão interior. Sua fragilidade, sua finitude, seus medos que a gente achava que não tinha. Quanta gente, só quando fica enfermo, se percebe que tinha medo de morrer. Quanta gente, só quando perde financeiramente muitos bens, começa a lidar com o medo de passar fome, o medo de não ter o suficiente para se manter. Quanta gente, só quando fica desempregado, porque quando tinha dinheiro, quando tinha renda, lidava com isso naturalmente, comprava, mantinha sua casa, adquiria, mas quando a renda diminui, começa a ficar com aquele medo: será que eu vou ter o que comer? Será que eu vou ter o que vestir? Será que eu vou poder pagar o meu teto? É somente nessa experiência de sofrimento e perda que as pessoas verdadeiramente enfrentam os seus medos. É um mergulho no mundo interior.
Mas esse mergulho no mundo interior promove algo muito lindo, é o que o apóstolo Paulo diz aqui: uma renovação, um renovo, um renascimento. Depois de refletir profundamente sobre fatores que estão ali povoando o meu mundo interior, às vezes, com muita frequência, em especial quando eu estou ali sofrendo a partir de uma experiência firme e forte de perseverança em Cristo, eu concluo que eu preciso morrer e renascer. Assim, ao longo da vida, o sofrimento proporciona ao ser humano muitas experiências de morte e ressurreição. O sofrimento faz com que um Rodrigo morra e renasça outro Rodrigo. O sofrimento faz com que eu entenda, eu conclua a partir da minha experiência com Deus e no Espírito, que aquele Rodrigo, ele não serve mais, porque ele tinha medos, ele tinha fragilidades excessivas, ele tinha vulnerabilidades excessivas. Aquele Rodrigo tem que renascer mais forte, mais renovado, refeito num espírito mais inabalável. O cristianismo nos fala do valor da morte. Nem sempre morrer é uma coisa absolutamente trágica. Quando Jesus diz que quem quiser segui-lo tem que tomar a cruz dia a dia, ele está dizendo que nós precisamos todos os dias morrer e renascer. E essa morte, ela se dá na maioria das vezes porque eu, a partir de um sofrimento material, emocional, espiritual, lidando com os meus pecados persistentes, as minhas falhas persistentes, com aquilo que eu percebo que me acompanha e eu deveria deixar, práticas, condutas, eu acabo por concluir e decidir firmemente que eu preciso morrer e renascer. O sofrimento não me chama para uma morte interior e para um renascimento interior contínuo. Logo, eu venho para um nível mais profundo de existência e de vida. Eu não fico achando que eu sou uma pessoa maravilhosa, exuberante, uma pessoa irretocável todos os dias da minha vida. As pessoas que vivem numa festa eterna, as pessoas que vivem o tempo todo em estado de euforia, elas não param para pensar o quanto existe de coisas a serem trabalhadas dentro de si. Isso pode ser feito diante de Deus, isso pode ser feito diante de um conselheiro, alguém que tenha maturidade para me ajudar a fazer esse mergulho no meu mundo interior, mas pode ser feito com um psicólogo, uma psicóloga, um terapeuta. O importante é que eu entenda que o sofrimento é uma rica oportunidade de mergulhar dentro de mim para que Deus possa promover um renascimento. É preciso morrer para renascer. Tal qual uma semente que cai na terra, ela morre antes de germinar, brotar e crescer frondosamente. Nós precisamos permitir que o sofrimento gere em nós morte e ressurreição. Não adianta fugir do sofrimento. Não adianta você ter um pânico de sofrer. Tem gente que sofre por antecipação, por medo de sofrer. Inevitavelmente, ao longo de uma jornada, nós vamos ter muitas experiências de dor, de sofrimento. O apóstolo Paulo, que escreve aos Coríntios e produz esse texto que hoje serve de base para essa reflexão, sofreu muito e se sentia muito honrado de sofrer por Cristo, porque sofrendo por Cristo e com Cristo, ele era aperfeiçoado dia após dia, ele era renovado no seu homem interior, ele enfrentava os seus traumas, os seus medos, os seus espinhos na carne, os seus sofrimentos diversos. Era ali, no meio do sofrimento, que ele era aperfeiçoado e renovado. O sofrimento dá profundidade à vida, porque ele nos permite também mergulhar em Deus. É o que diz o apóstolo Paulo aí no versículo 17. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. A presença de Deus, ela pesa sobre nós. No sofrimento a gente sente Deus
se colocando de uma maneira muito densa, tangível, palpável. O Deus invisível, espiritual, ele se torna cada vez mais real e tangível no meio das nossas dores. Eterno peso de glória, acima de toda comparação. Esse mergulho em Deus, ele se dá porque eu começo a reconhecer que eu dependo de Deus. O sofrimento me traz à memória algo óbvio, mas que por vezes foge do meu entendimento, que é o fato que eu dependo de Deus. Quando eu não dou conta das minhas demandas, quando eu avalio que eu sou frágil, que eu sou finito, que eu tenho medo, que eu não tenho as competências necessárias para gerir as minhas crises, eu me lembro que eu preciso estar em Deus e dependendo de Deus. O peso de glória, o peso da presença de Deus, diz o apóstolo Paulo, vem com essas leves e momentâneas tribulações que são próprias da nossa jornada aqui na terra. A tribulação, o sofrimento, as provações fazem com que haja um peso de glória. Glória é presença de Deus. E quando eu estou sofrendo, a presença de Deus vem sobre mim de uma maneira poderosa. E por incrível que pareça, o peso da presença de Deus me faz leve. Isso é um princípio da física. A densidade de Deus torna o meu ser mais leve. Vocês já viram um vídeo, e tem até algumas imagens que circulam na internet, de um elefante nadando em alto mar? Em alto mar não, mas à beira da praia, mas já num lugar onde existe uma lâmina d'água mais profunda. Eu via um vídeo muito interessante. O elefante é aquele ser volumoso, pesado, nadando com uma desenvoltura, com uma leveza de fazer inveja, mergulhando inclusive, mergulhando. É uma cena simbolicamente tocante. Nos mostra que quando você está submerso em algo mais denso que você, em alguém mais poderoso e denso que você, que é Deus, você consegue flutuar com leveza, ainda que você esteja pesado, ainda que você traga nas suas costas o peso de uma vida difícil, o peso de uma vida marcada por lutas, mas ali, em Deus, você flutua, você navega com leveza. É o que o apóstolo Paulo está nos dizendo. O sofrimento nos puxa para Deus. A gente sai da superfície dessa vida vazia, onde eu sou aquele que tem responsabilidade, aquele que tem que dar conta de tudo, e me puxa para Deus. E no eterno, nesse peso de glória, envolto do eterno, a minha condição finita, limitada e frágil consegue flutuar com leveza. Esse mergulho em Deus que o sofrimento provoca permite esse reconhecimento. Eu sou absolutamente dependente de Deus. E nós acabamos por desenvolver nesse mergulho um prazer de estar na presença de Deus. Orar não é mais uma obrigação, não é mais um enfado. Ter uma disciplina de oração não é alguma coisa assim enfadante, pelo contrário. Quando a gente está sofrendo, a gente ora 1 hora, 2, 3, e o tempo não passa. A gente grita, a gente suplica, a gente chora, a gente se descabela na presença de Deus e o tempo não passa. É prazeroso estar em Deus. Há uma ressignificação da minha espiritualidade. Eu consigo agora sentir gozo e prazer em Deus. Quando tudo estava bem, quando eu era o cara, quando eu estava surfando na crista da onda, Deus era opcional, era uma opção. Deus era até supérfluo. Eu poderia ou não estar em Deus, às vezes até obsoleto. Deus, fé, religião, isso é muita pressão, isso é algo que aprisiona. Quando a gente
está sofrendo, Deus não é mais uma prisão, é o lugar onde a gente se sente mais livre e leve. Deus não é mais um enfado, Deus é o lugar onde eu tenho alívio, onde eu consigo respirar, onde aquilo que estava pressionando o meu peito parece que sai de cima de mim. É o prazer redescoberto na relação com Deus no meio do sofrimento. O apóstolo Paulo diz, é um peso de glória. A presença de Deus, ela vem sobre mim e me coloca numa dimensão de espiritualidade mais profunda. Espiritualidade que eu não tenho às vezes. Eu me torno um religioso, eu me torno um indivíduo ritualístico, pratico alguns ritos vazios de significado e sentido, mas eu não tenho mais aquela experiência profunda e verdadeira de ter gozo, de ter prazer em estar com Deus. O sofrimento proporciona um mergulho em Deus. Logo, ele dá profundidade à minha vida, ele dá profundidade à minha existência. E por fim, meus irmãos, o sofrimento, ele nos proporciona um mergulho no reino dos céus. A dimensão da vida mais profunda aqui na terra, do ponto de vista social, de realizações, de vocação, que é o reino dos céus. Quando nós estamos sofrendo, nós passamos a buscar a essência da vida. No versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Quando nós estamos sofrendo, passando por prova, quando nós estamos ali no olho do furacão, a gente também passa a olhar para a vida com esse olhar do essencial. O que é essencial? O que está além do que os meus olhos humanos podem contemplar? E quando eu estou sofrendo a partir de uma experiência com Cristo, quando eu estou sofrendo em Cristo, o que eu busco nesse momento é o reino dos céus. O que eu busco quando eu estou passando uma relação, passando por uma decepção numa relação, seja lá ela qual nível e dimensão for, é focar no essencial. Por que que eu estou sofrendo com a ruptura de um relacionamento? Isso é tudo da minha vida? Não, o essencial da vida não é ser dependente afetivamente das pessoas, é amar as pessoas como nos propõe a ética do reino, é respeitar as pessoas como nos propõe a ética do reino. Por que eu estou sofrendo? Porque eu perdi alguma coisa materialmente, meu salário baixou, eu não tenho mais condição de manter aquele padrão de vida. O que o reino me propõe? O reino me propõe uma vida digna. O que o Senhor entende como caminho para os seus discípulos, que servem ao reino de Deus, são pessoas que focam na essência do que é essencial, do que é vital para sobreviver. Quando eu estou sofrendo, eu tento buscar e priorizar os valores e princípios do reino de Deus. Eu começo a olhar com mais atenção para aquilo que é reino no mundo. O que não é reino eu desprezo. O que não é reino é superficial. Eu começo a olhar para o que está por trás de todas as coisas, o invisível, o que tem peso de eternidade, aquilo que o nosso Senhor ensinou, que não é corruptível, os tesouros verdadeiros. Quando eu estou sofrendo, eu começo a entesourar no reino dos céus. Eu começo a buscar tesouros que tenham significado para o reino dos céus. Eu começo a dar valor a coisas que no reino dos céus o mestre nos ensinou que é vital, é essencial, é fundamental para a vida do discípulo. Esse sofrimento que é vivido aos pés de Jesus vai me conduzir a ser um servo mais efetivo no reino dos céus. Eu vou reconhecer efetivamente o que é reino e o que é antirreino, o que é absolutamente maligno, carnal, e o que é de fato espiritual.
o que os meus olhos conseguem contemplar do invisível aqui no mundo. Nós passamos a buscar a essência da vida quando estamos sofrendo. E o reino, ele é feito de essência, de princípios, de valores, de elementos essenciais que não necessariamente são visíveis aos olhos carnais. Nós ressignificamos nossa vida a partir desses valores. Nós tomamos decisões, olha, agora eu não quero mais ser um sujeito que fica correndo atrás do vento, que fica se desgastando, que fica se entregando por causas, por sentimentos, nutrindo sentimentos que não são próprios de um servo, de um discípulo de Jesus. Nós descobrimos nossa vocação em meio ao sofrimento. A gente começa a fazer propósitos com Deus. Pai, quando eu sair disso, e o Senhor há de me dar força para sair, eu quero servir ao seu reino nessa e nessa direção. Não é barganha, não é uma tentativa de barganhar com Deus, não, é apenas uma tomada de consciência. O sofrimento nos ajuda a ter uma tomada de consciência vocacional. Pai, olha, eu entendi, a hora que eu sair dessa situação complicada que eu estou, o que eu quero é te servir, o que eu quero é gastar os meus dias produzindo para o seu reino. O sofrimento traz essa percepção de que existe um mundo invisível, existe um reino invisível, onde eu posso servir lidando com elementos mais essenciais, com coisas mais profundas, que merecem de fato o meu desgaste, o meu suor, que merecem de fato o meu investimento. O sofrimento nos aproxima do reino, porque nos tira desse mundo, das visibilidades, das distrações do mundo visível e nos coloca nesse mundo invisível, nesse reino onde elementos essenciais têm prioridade. Justiça, ainda que tenham desdobramentos concretos, a justiça, o amor, a misericórdia, o perdão, mas eu fujo do mundo das aparências, eu fujo do mundo da superficialidade e vou para esse universo que é próprio do reino dos céus, onde a essência é a busca maior do indivíduo. Nosso Senhor disse para um grupo de pessoas muito preocupadas com sobrevivência, com aparência, com o que veste, com o que come: olha, pessoal, fuja desse mundo das aparências, fuja disso que é visível, vamos focar no invisível, vamos focar na essência, vamos aprimorar os nossos valores e princípios, vamos viver com mais justiça, vamos viver com mais misericórdia, vamos partilhar, vamos desenvolver generosidade. Esse papo de o que come, o que veste, onde mora, deixa Deus cuidar disso. Ele cuida disso naturalmente, ele fornece isso para os pássaros, para as árvores, para os lírios do campo. A fauna, a flora se reveste de cuidado de Deus. Vocês têm mais valor do que tudo isso. Não se preocupe com isso não. Deixa Deus prover. Se preocupe em lidar com elementos outros que são essenciais na vida. Sofrimento. Fugimos muito do sofrimento. Tentamos a todo custo evitar o sofrimento. E isso é saudável até certo ponto. É óbvio que o indivíduo que se flagela, o indivíduo que se automutila, alguém que busca o sofrimento, ele está doente. Ele precisa de cuidado urgente. Isso é sério. Tem gente que tem alguma patologia, que tem algum tipo de distúrbio, que tem prazer no sofrimento. Eu não estou falando de ter prazer no sofrimento. Eu estou dizendo que quando nós olhamos para o sofrimento a partir de uma ótica de fé, de uma experiência com Deus, ele nos puxa para um mergulho muito profundo em dimensões da vida que nós negligenciamos muitas vezes. O nosso mundo interior, a nossa experiência com Deus vivo, não o Deus conceito, não o Deus da religião, não o Deus da teoria, não o Deus ritualístico, o Deus real, pessoa viva. Nós mergulhamos no reino dos céus, esse reino que não tem sede, que não tem palácio, esse reino que não tem um território, esse reino que ele é invisível, mas é muito concreto quando a gente se apropria da sua essência, dos seus princípios e dos seus valores. Que Deus possa nos abençoar, que possamos ser cada vez mais leves, mergulhados
num Deus que é denso, que tem peso de glória, que possamos cada vez mais buscar ter uma vida de paz, de estabilidade, mergulhando num Deus que é profundo, não ficando na superfície. Na superfície, tudo é muito agitado, as ondas, as vagas, a agitação do mar, da vida, a própria terra que muitas vezes treme diante dos nossos pés nos momentos mais difíceis. A superfície é um lugar de muita instabilidade, mas a profundidade de Deus, o eterno, a glória de Deus, nos faz ficar estáveis e leves, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda dor. Se você está sofrendo, aproveite essa oportunidade para mergulhar em dimensões profundas da vida. Deus está permitindo que isso ocorra na sua vida, na sua caminhada, porque Ele quer lhe puxar para Ele, num mergulho muito profundo nele, em você, no reino dos céus. Que Deus nos abençoe e cada dia mais a sua igreja possa viver com profundidade e fugindo da superficialidade que é própria desse mundo, fugindo das distrações superficiais e supérfluas desse mundo e cada vez mais mergulhando na essência da vida que Deus nos propôs em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Te dar, me derramar aos teus pés e ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. E se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia e me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas
roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Boa noite, irmãos, a paz. Hoje nós estamos celebrando os 25 anos de culto das bênçãos, onde Deus tem operado, feito grandes maravilhas em nossas vidas e na vida da nossa igreja. Esperamos que cada dia mais nós possamos orar, buscar a presença do Senhor em nossas vidas, na vida da nossa igreja, porque nós precisamos de oração. O mundo está pedindo socorro de tantos problemas que estão acontecendo. E nós só resolvemos isso, esses problemas só serão resolvidos com oração. Então, clamamos a Deus. Em Jeremias 33:3, nos ensina a buscar esse Deus. Ele diz que a gente clame a Ele, que Ele ouvirá e nos ensinará grandes e insondáveis coisas. Muito obrigada, Senhor, por esses momentos felizes. Amém. Oremos, irmãos. Poderoso Deus, nosso Pai eterno, maravilhoso Pai, aqui estamos mais uma vez agradecidos, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem operado nas nossas vidas, na vida da nossa igreja e vai operar, porque nós cremos que o Senhor vai operar grandes maravilhas. Nós estamos alegres, agradecidos por esse dia, estamos celebrando os 25 anos de culto, agradecendo ao Senhor. Porque só o Senhor é bom, só o Senhor tem poder, só o Senhor nos ama como somos. Muito obrigada, Senhor, por esses 25 anos de culto. Que nós possamos continuar firmes até o dia que o Senhor quiser. Senhor, perdoe os nossos pecados, nos ensine a orar, nos ensine a te buscar cada dia mais, em espírito e em verdade. Amém. A vida do cristão é um culto ininterrupto a Deus. Um culto que começou no dia em que nos rendemos aos pés de Jesus, que se estende por essa vida e vai pela eternidade. O nosso culto coletivo se encerra aqui. Terminamos mais um tempo em que, em comunhão, a igreja celebrou a vida de Deus. Todavia, somos enviados para uma vida de anúncio de boas novas, para uma vida de proclamação de esperança. Existe um mundo ferido, machucado, pessoas que estão impactadas por dores físicas, emocionais, espirituais, materiais. A igreja tem a missão de ser portadora de uma mensagem na qual as pessoas entendam que o nosso Senhor é poderoso para transformar
dores em crescimento, dores em renovo, dores em renascimento. Que Deus possa, com essa bênção que será ministrada agora, nos levar ao mundo para uma vida muito frutífera, para a honra e glória dele. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus alcance a igreja de Cristo, ferida, machucada, vivendo provas. Que essa bênção seja levada pela própria igreja a toda e qualquer pessoa que está desamparada, triste, sem rumo e sem perspectiva. Que essa bênção nos habilite a enxugar lágrimas e a oferecer o ombro para que os caídos possam ver que o nosso Deus é real e presente nesse mundo através da sua igreja e do seu povo. Que essa bênção esteja sobre nós, hoje e sempre. Amém e amém. Fique em casa, permaneça debaixo da graça, confiante que no tempo oportuno Deus há de nos dar vitória. Fique em paz, o Senhor é conosco. Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo teu amor insiste até o fim. Me diz por onde ir, e mesmo quando a noite vem, Seguro estou em ti, muito além de mim, maior, e ainda assim comigo teu amor me encontra até aqui, em minha solidão. E mesmo quando a noite vem, meu canto só